Maravilha, bora continuar a nossa brincadeira daí de intercalar as coisas, né? Eu sempre contava uma historinha, mas dessa vez a gente está usando uma classe diferente da que comumente eu utilizo, e aí eu vou mudar a historinha, eu espero que a historinha fique legal também para a gente entender. Eu contava a historinha com notas de alunos, eram notas de alunos. E agora eu vou falar que existe um sistema de organização na escola onde a distribuição das cargas das aulas é feito para não prejudicar as pessoas que têm pouca carga horária, é feita da menor carga horária para maior carga horária. Então, aqueles que têm menor carga horária são distribuídos primeiro para eles, para depois ir para os que têm maior carga horária, para que eles não sejam prejudicados em ficar com horários incompatíveis e não poder trabalhar. Dessa forma, vamos imaginar o seguinte. Imagina que nós somos coordenadores de curso e a gente quer arrumar as fichas dos professores, né, para poder distribuir, organizar e distribuir isso daí. Então, imagina a seguinte situação. Eu e você temos a incumbência de organizar esses dados de alguma forma. E aí, a gente quer organizar seguindo a regra da menor para a maior carga horária. Maravilha. Essa regra já foi explicado o motivo dela. E aí, a gente quer fazer o seguinte. A gente quer diminuir o nosso trabalho. Então, a gente quer pegar uma quantidade de fichas, imaginando que as fichas estão empilhadas numa pilha, numa mesa, né? Estão lá, uma sobre a outra lá, as fichas com os dados dos professores. E a gente quer arrumar isso daí. E aí vem uma sacada genial. Um olha para o outro, eu olho para você, você olha para mim, e a gente pensa assim, bom, se a gente for ter que organizar isso daqui, seria inteligente da nossa parte dividir os nossos esforços. Aí eu falo, é verdade. Então, ao invés de ficar os dois, né, trabalhando com uma pilha gigantesca, a gente pegar esse conjuntão de dados e fazer uma divisão. A gente divide ao meio e cada um organiza essa metade e depois a gente junta tudo para ver como que ficou. Então, é uma técnica que a gente está pensando que pode ser funcional. Então, vamos tentar aplicar essa técnica, né? Vamos ver se a gente consegue codar essa ideia. Então, vou pegar aqui o nosso exemplo, né? Deixa eu ver. Vou começar aqui com primitivos para ficar mais fácil, né? Então, os valores em primitivos. E aí eu vou colocar aqui como valores em primitivos as cargas horárias dos professores. Então, vamos pegar ali as cargas horárias. Vou seguir essa sequência daqui, né? 16, 40, 4, 12. Com esse aqui, vou dar um arquivo salvar como. Então, agora a gente está fazendo intercalação em vetores de tamanhos diferentes, com dados primitivos, ordenando. Então, agora aumentou mais um pouquinho. A gente quer ordenar isso daqui. Então, vou salvar esse cara para a gente ter aqui o ordenando. Os nomes estão ficando cada vez maiores, está ficando complicado esses nomes, né? Eita, nome grandão. Mas beleza, vai ter. Daqui a pouco a gente já vai parar com isso daqui. Vamos pegar aqui os valores, né? O 40, 16, 40, 4, 12. Então, eu vou colocar lá 16, 40, 4, 12.
E aí o outro vai ser o 26 e 24 horas. 26 horas por semana e 24 horas por semana. Agora que a gente tem as nossas cargas horárias cadastradas, eu vou fazer um processo manual, beleza? Então, imaginemos que essas daqui são as cargas horárias que foram passadas para mim e aqui as cargas horárias que foram passadas para você. A gente pegou um tanto, dividiu, ficou uma quantidade para cada um. Então, a gente pegou aí uma determinada quantidade. Me cabe, né? Cabe-me agora ordenar isso daqui. Então, o processo nosso agora é colocar isso daqui em ordem. Então, eu vou colocar esse cara em ordem. Vou ordenar, está ordenado. A mesma coisa eu vou fazer com esse daqui. E aí você colocou a sua parte em ordem. Beleza, cada um colocou a sua parte organizada. Então, nós ordenamos esses dois trechos daqui. Então, cada um pegou um conjunto e ordenou. Agora, a gente pode tentar intercalar esses conjuntos. Então, a gente vai fazer a intercalação e ver se com essa intercalação a gente consegue colocar eles ordenados, né? Eu acho que é uma boa tentativa da gente fazer. O primeiro processo, se a gente executar do jeito que os dados estão aqui, se vier esses dois conjuntinhos ordenados dessa forma, eu vou compilar, tá tudo certinho, vou executar. E olha ali o que a gente tem. Ele ficou 4, 24, 12, 26, 16, 40. 4, 24, 12, 26, 16, 40 não está organizado. Mas a ideia foi boa, né? A ideia foi boa. Eu achei que ficou legal. Acho que o nosso processo de intercalação ficou bacana. Mas ele ainda não está resolvendo o problema nosso de ordenação. E aí? Como que eu posso fazer isso daqui? De forma que eu consiga ordenar. Esse cara tem a explicação, né, de como que a gente organizou. Eu vou colocar esses mesmos dados ali em cima, só para a gente seguir a ideia. E aí a gente vai fazendo ali em modo texto, a gente vai escrevendo aqui essas ordenações. Então, vamos imaginar dessa forma. O nosso objetivo final, é que fique aqui o 4, o 12, deixa eu deixar aqui, 4, 12, o 16, o 24, o 26 e depois o 40. Esse daqui é o objetivo, né? Então, ficar nesta ordem daqui. A gente quer ordenar. Então, como que eu posso fazer? Pegar esse, depois esse, depois esse, de tal forma que a gente consiga ordenar. Não é tão simplório, né? A ideia é bacana, mas não é tão simples assim, né? Esse cara daqui, ele vai precisar de algum artifício para que a gente consiga fazer isso. A grande técnica disso daqui é a intercalação. A gente tem que intercalar. Ora pega de um vetor, ora pega de outro vetor. Só que, do jeito que tá, não deu certo, né? Não ficou ideal, né? Ele não organizou. O processo atual, né, que a gente está trabalhando, o processo atual, ele gera para a gente como resposta o 4, o 24, o 12, o 26, o 16 e o 40. E isso daqui não está ordenado, mas a gente gostaria que tivesse. Então, ele está tendo essa
saída, mas a gente gostaria que fosse essa daqui, né? E aí vem uma dificuldade. Entender como que, fazendo uma intercalação, a gente consegue obter isso daqui e não mais esse processo. Então, a gente tem que chegar nesse ponto intercalando, ao invés de utilizar e seguir os passos que a gente está vindo atualmente, que está resultando nisso daqui. Então, vamos ter que trocar. Isso aqui não resolve o problema, né? Não resolve o problema de organizar aí em ordem crescente as cargas horárias dos professores. Então, como que a gente vai fazer? Beleza. A gente sabe que a gente vai ter aqui um tamanho 6 de resposta, né? Então, vou deixar aqui o nosso array resultante, vai ser tamanho 6. Então, fica lá 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, como que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o primeiro elemento. Então, a gente vai pegar o primeiro elemento do primeiro vetor. Então, a gente vai pegar aqui o A na posição 0. Beleza? Pegamos o A na posição 0. E a gente verifica, ele é menor que o B na posição 0. O A na posição 0, eu verifico se ele é menor que o B na posição 0. Ou seja, eu estou testando se o 4 é menor que o 24. Estou fazendo o teste. 4 menor que o 24? É esse o teste. 4 é menor que 24? Então, o teste é exatamente esse. O 4, estou testando para verificar se ele é menor que o 24. E aí, eu obtenho a resposta que eu quero. O menor é o 4. Então, na primeira posição, aqui a gente tem ainda, né? Ela está vazia. Então, aqui ela está vazia. Aqui ela está vazia, 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 vazia e vazia. Então, todas as posições estão vazias aqui. Só para deixar os espaços equivalentes, para ficar bonitinho. Esse não tem enter, mas tem espaço. Eu vou falar, o meu toque é um negócio que incomoda qualquer um. Até eu me sinto incomodado com isso, viu? É um absurdo. Até eu falo, é um absurdo isso que eu faço, meu. Acho que é aqui, né? Acho que deve dar isso aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais uma, né? Deu tamanho 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 5. Estava certo. Burro. Beleza. Eu coloquei o primeiro aqui. Quando eu fiz isso daqui, este processo, né? Então, quando eu fiz esse teste, eu vou agora escrever aqui, ó. Teste. E eu estou testando isso aqui. Fiz esse teste. Mas os dois vetores, o A e B tem que estar ordenado para fazer isso aí, né? Tem que estar ordenado. É a nossa premissa. Ele tem que estar ordenado. Eu não ouvi. Eu falei, ó lá, é o nosso processo. A gente ordenou eles, né? Então, aquela conversa que eu tive. Eu entrego uma quantidade de fichas para você e eu pego uma quantidade de fichas para mim. Você me entrega o seu bolinho de fichas ordenado. E eu entrego o meu bolinho de fichas ordenado. A gente tem os dois grupos ordenados. Com os dois grupos ordenados, aí a gente vai fazer esse processo daqui. A gente vai ordenar, mas eles precisam estar numa ordem também. Eles precisam estar ordenados, a gente vai juntar dois ordenados de forma que ele continue ordenado. Né? Essa é a ideia. E não ficar essa bagunça que nem esse cara daqui, que é como está funcionando atualmente. Né? Aí eu fiz o teste, eu descobri quem que é o menor. É esse daqui. Como eu descobri que ele é menor, agora eu vou fazer o outro teste. Vamos fazer mais um teste.
Só que agora eu já utilizei essa posição. Eu vou incrementar. Então, agora, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais no 0, eu vou no A na posição 1. E eu vou verificar se é menor que o B na posição 0. Por quê? Porque ele pegou o elemento do primeiro vetor, mas ele não pegou do segundo. Então, ele está testando agora o A na posição 1 com o B na posição 0. Então, ele está fazendo esse teste agora. Então, o A na posição 1 com o B na posição 0. Feito isso, eu vou ter a seguinte comparação. Ele vai comparar, deixa eu só ver os valores, 12, né? O 12, verificando se é menor que o 24. O 12 ainda é menor que o 24. O valor que está lá no array A é menor do que o que está no array B. Então, o que, que acontece? Esse cara daqui, ele vai ser preenchido na segunda posição dele, com o B, perdão, com o A na posição 1. É esse cara que ele vai pegar. E aí ele pegou esse cara agora. Show. Ele vai fazer novamente o teste. Então ele pegar e vai fazer o teste. Agora ele incrementa. Esse cara de 1 foi utilizado esse lado, ele incrementa para 2. E aí ele incrementou para 2. Perfeito? Ele incrementou para 2. E aí ele vai testar esse valor. Qual que é o valor aqui no A na posição 2? 16. E aí ele vai vir aqui e vai testar, né? 16 é menor que 24? É menor que 24. Então ele vai vir aqui e vai alimentar desta forma, né? Agora aqui, nessa posição, entra o A na posição 2. E aí ele faz o teste de novo. Vai testar novamente. Só que esse daqui, ele pegou e já usou esse lado. Ele tem que incrementar. Então, esse aqui foi para 3. Lembrando que a gente tem 0, 1, 2, 3. Beleza? 0, 1, 2, 3. Ele chegou no final. E agora, aqui no final, ele vai testar o seguinte. Vai testar se o 40 é menor que o 24. Resposta é não, não é menor. Se não é menor, ele vai pegar agora e vai usar o B na posição 0. Então, ele vai usar aqui o B no índice 0. Aí está usando o B no índice 0. Belezinha. Ele fez isso, ele incrementa o lado do B. Ele vai incrementar o B. Então, vai incrementar aqui o B. E aí ele vai testar o A no índice 3 com o B no índice 1. O A no índice 3 é o 40. Ele vai verificar se é menor que o B no índice 1, que é o 26. Feito isso daí, o que, que acontece? Ele vai descobrir que o B no índice 1 é o menor. Então, ele vai pegar esse cara e vai colocar aqui. Então, ele vem e insere esse cara aqui, o B no índice 1. E aí ele continua, né? Porque ainda não acabou. Ele vem aqui e vai testar. Ele pode incrementar esse cara para 2? Não pode. Aí não pode. Porque se ele incrementar para 2, ele estoura o tamanho do array, né? Olha lá, o array ele vai posição 0, posição 1, 2, estourou. Então, ele não pode mais fazer esses testes. Ele não pode mais testar isso daqui. Ele não pode incrementar esse cara mais. Esse daqui chegou no limite. Já que ele chegou no limite, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que copiar os dados que estão faltando do A e os dados que estão faltando do B. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai copiar os
os elementos que sobraram em A para o C. E aí ele vem e vai fazer a cópia. Está faltando apenas um, né? Ficou tranquilo para a gente sabe que está faltando somente um. E aqui ele vai vir e vai colocar o A no índice 3. Ele copiou esse cara daqui. E aí a gente também vai fazer o processo de copiar os elementos que sobraram em B para o C, que vai resultar em exatamente isso. Ele não vai mudar. E aqui, então, a gente tem algo que a gente já fez. A gente fez uma intercalação um pouco mais inteligente. Então, esse processo que ele inicia aqui, os testes, né, é a intercalação. Então, aqui nós temos a intercalação. E depois, quando acaba ou quando chega no limite de um dos arrays, a gente tem a concatenação. Que é exatamente o que a gente tem feito até agora, né? A gente intercala o que a gente pode, até o tamanho que a gente pode, e o que sobra a gente concatena. É o processo que a gente tem feito. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente fez uma intercalação e depois a gente concatenou o que sobrou. Literalmente é isso que a gente está fazendo. Então a gente intercala, só que agora é uma intercalação mais inteligente, né? Uma intercalação um pouquinho mais esperta, e depois a gente pega o que está faltando e joga lá no restante. Por que eu falei aqui, ó, copiar os elementos que sobraram em A para C, copiar os elementos que sobraram em B para C? Você viu que já tinha acabado esse cara. Mas perceba que a gente já tem esses dois códigos aqui, já foram criados. Olha só, a gente já criou. Epa, deixa eu abrir esse aqui. Esse aqui que tem, né? Não, é esse aqui. A gente já criou, ó, aqui, ó, concatenar tamanhos, né? Olha lá. Copia o que sobrou de A para C, copia o que sobrou de B para C. Então a gente já tem. Aquele trechinho final a gente já tem, a gente já elaborou ele quando a gente trocou para o while. Então, quando a gente fez a troca para o while, a gente acabou implementando o código. O que nos falta mexer é aqui, ó, é nesse meinho daqui. É isso que a gente vai ter que fazer, mexer nesse meinho. É isso daqui que vai ter que ser modificado. Única e exclusivamente isso. É única e exclusivamente isso que vai precisar ser modificado. Então, a gente já tem toda a parte do A, toda a parte do B, de concatenar, falta somente essa intercalação um pouco mais inteligente, né? Que a gente vai fazer. Eu vou copiar esse cara daqui, vou jogar lá no nosso código atualizado, né? Que a gente está fazendo a nossa ordenação. Vou jogar isso aqui para ficar exatamente igual. Olha lá. Belezinha? É o codigão que a gente fez, né? Bonitinho. Olha lá. É a parte da concatenação de A para C e de B para C. E por que eu coloquei escrito lá? Porque é um laço condicional. Se esse cara daqui já tinha chego no final dele, não vai acontecer. Se foi esse daqui que chegou no final, ele não acontece. Então, literalmente,
a gente vai trabalhar em cima disso daqui para colocar um pouco de inteligência nessa execução, né? E essa execução não vai ficar tão difícil. É um teste, né? A gente está fazendo um teste. O que a gente usa para testar? Para verificar se o item do A é menor que o item do B. É o C, é o if. Né? A gente vai usar o if, literalmente. Então, a gente vai tochar um ifão aqui no meio do caminho. Aqui vai ter uma condição, vai fazer um if, né? Um if alguma coisa. E aí ele vai fazer isso daqui. E depois, se não for, ele vai fazer isso daqui. É exatamente essa estrutura que vai acontecer. É essa a nossa regra tão inteligente que a gente está trabalhando. A gente só precisa entender o que vai vir aqui. Bom, o que vai vir aqui? Meu Deus, como que eu vou fazer esse teste agora? Bom, vamos ler, né, o que a gente escreveu lá em cima. Ó, vou pegar o primeiro, ele vai testar se o vetor A na posição do A é menor que o B na posição do B. É isso que ele vai fazer. Então, o que eu vou colocar nesse teste daqui? Eu estou verificando se o elemento que eu estou usando agora, né? Então, a gente tem aqui, qual que é o nome do array, né? Olha lá, é o A na posição do A, se é menor que o B na posição do B. É isso que a gente está testando. Se o elemento que está na posição apontada lá agora no A for menor que o elemento que está sendo apontado agora no B, eu passo o A. Se não for menor, ou seja, o B é o menor, eu passo o B. E eu só incremento aquele que eu estiver mexendo. Será que a gente vai conseguir, com essa simples implementação de um if, né? A gente implementou um if naquele código anterior nosso. Será que a gente vai conseguir obter como resultado isso daqui e não mais esse negócio estranho? Se ele bateu isso aqui, vai estar belezinha, né? Vou compilar. Compilou. Vou executar. E olha só que legal. 4, 12, 16, 24, 26 e 40. Legal, né? A gente consegue, então, usar a técnica da intercalação para intercalar dois arrays ordenados, mantendo eles ordenados. Então, a gente está criando um resultante ordenado. Muito top, né? A gente consegue fazer isso, então. Então, a gente já está pegando dois arrays. Então, a gente pegou dois arrays que estão previamente ordenados e intercalando de forma que a gente mantenha eles ordenados. Então, a gente cria um resultante ordenado. Pegamos dois ordenados, resultante ordenado. Bacana, perfeito. Não é uma das melhores coisas que a gente poderia fazer, porque a gente tem uma restrição gigante, né? A gente precisa que os dois conjuntos estejam ordenados. Se os dois conjuntos não estiverem ordenados, vai dar problema. Então, né, se eu pegar aqui, só para a gente verificar, né, alguma coisa que possa acontecer, eu vou colocar aqui 44, ao invés de usar o 4. Não está mais ordenado. Compilação, execução, e olha só aqui o que aconteceu. Ele ficou 24, 26, 44, 12, 16, 40. Então, é sim uma restrição desse método que a gente está montando. Vamos trabalhar isso aqui para ficar um pouquinho melhor, né? A gente está chegando aonde eu acho que é legal, que é bacana, a gente já conseguiu andar bastante aqui. A gente já consegue ordenar os arrays de tamanhos diferentes, né? Com dados primitivos,
Desde que eles estejam ordenados, os dois conjuntos ordenados, a gente consegue montar um conjunto resultante ordenado. Conjunto A, conjunto B ordenados, resultante C perfeitamente ordenado também. Isso daqui pode ser implementado para string, pode ser implementado para objeto. Vou fazer rapidinho só para a gente ver como que fica, né? Então, só para a gente ver aqui o efeito com os outros tipos de dados. Então, vou fazer um arquivo salvar como agora esse cara não é mais primitivo, é string. String, ordenado, ok, salvar. Então, mudando o nome, mudando o nome. Isso daqui, não acho que nesse caso não precisa, né? Eu vou só tirar esse comentário daqui, fica muita coisa, deixar só o nome. E aí sabe que está sempre a explicação no primitivo, né? E aí aqui já diminui um pouquinho a quantidade de coisas apresentadas. Deixa eu abrir um string para copiar lá os valores para a gente testar. Então, vou pegar esse cara daqui. Vou jogar aqui. Olha lá. A gente vai fazer aquela modificaçãozinha rápida e fácil, né? Então, de string, de inteiro a gente passa para string. Então, a gente faz as modificações. Modifica os tamanhos, array, modifica, fez. E aqui a gente vai fazer a impressão das strings. Perfeito. Compilou. Faltou... é verdade. Aqui tem um detalhe importante. Eu não consigo fazer comparação com operador menor entre objetos, né? Eu tenho que utilizar, no caso específico da string, a gente tem o compare to, né? O compare to, que ele consegue fazer isso para a gente. Então, nesse caso, a gente precisa usar o compare to para fazer esse teste daqui. Então, a gente vai ter o objeto, ponto, compare to. E aí eu vou utilizar o ignore case, né? Ignore case. E aí a gente vai testar com esse outro cara. Se menor que 0, é isso daqui, se não é o outro. É a única diferença, né? A gente tem que usar o compare to ignore case aqui para funcionar. Compilou. Executando. Olha ali que legal. Agora, entre bala e livro, ele pegou bala. Entre pudim e livro, o L vem antes do P. Ele pegou o livro. Entre pudim e jornal, o J vem antes do P. Ele pegou o jornal. Entre o... eu não coloquei em ordem, né? Bicho lerdo. Só esqueci de colocar em ordem. Tô vendo que tá diferente, né? Tem que estar ordenado o nosso conjunto. Bala, pudim, pão vem. Pão vem aqui pro final. Leite vem para cá. Agora vai ficar bonito. Só organizando em ordem crescente. Bala, leite, pudim. Não, pão não é aqui. Ei, lerdeza. Pão vem antes de pudim. Aí. Pão, pudim. Jornal, livro. Ok, desculpa. Perdão. Esqueci de organizar a nossa rede string. Olha lá agora. Entre bala e jornal, bala. Entre leite e jornal, jornal. Entre leite e livro, leite. Entre pão e livro, livro. Pão, pudim. E aí, pão e pudim foram colocados ali. E aí, ó que bonitinho a ordenação funcionando, né? Fica legal esse esquema. Desde que os nossos conjuntos estejam ordenados, ele consegue ordenar isso daqui sem problema algum. Se eu quiser implementar, né, para objetos, posso? Posso sem problema nenhum. Vamos implementar isso aqui para objetos. Vamos colocar aqui para objetos. Objetos.
Deixa eu pegar aqui o exemplo dos objetos. Tinha um que eu tinha feito que ele estava bonitinho, né? Aqui. Tamanhos diferentes, eu só vou ter que colocar em ordem. Não esquecer, né, de colocar em ordem. Vou substituir esse cara. Aí aqui a gente vai mudar. Dá para fazer por ordem alfabética ou por ordem de carga horária, né? Aí fica a gosto de cada um, né? Vou colocar aqui, né, as cargas horárias e ordenado alfabético. Vou fazer duas versões, né? Primeiro eu vou mexer aqui com o alfabético, joia? Vou colocar aqui o alfabético. Coloquei em ordem alfabética, A, B, D, J. E aqui também já está ordenado. Eu vou seguir a ideia da ordenação alfabética, né? Ele vai ter que juntar esses dois por ordem alfabética. Então, eu preciso que esses daqui estejam ordenados pelo nome do professor para que fiquem em ordem, né? Então, seguindo essa ideia, string vai para professor, professor, professor. Tem um professor aqui, um professor aqui. A gente vai mudar o que mais? Aqui é professor. Aquele esqueminha de fazer aqui um println. Fazer aqui um for uma coisa. Professor, elemento em vetor. A gente imprime o elemento. Aí. Só essa modificaçãozinha para ficar bonitinho, né? Aí a gente tem que arrumar a comparação, porque aí a gente precisa pegar o nome do professor, né? Tem um get nome, tem get nome. Eu posso pegar o objeto, eu posso pegar... Vou pegar aqui o nome já. Só para ficar uma linha menor, porque senão ela vai ficar gigante, né? Vou criar aqui professor A. E aí eu vou colocar aqui o professor A e o nome dele. Então a gente vai pegar esse cara, colocar aqui, ponto, get nome. E eu vou trocar aqui para o B, professor B. E aí agora a gente pode pegar e comparar o professor A com o professor B. Mesma coisa, né? Só usei as variáveis para não ficar tão grande a linha e ia ficar difícil de ser lido. Só isso daí, né? Compilando aqui, não mudei o nome da classe. Vamos arrumar aqui o nome da classe. Objetos. Objetos, né? Tem um S. Objetos. Aí, beleza, compilou. Agora a gente já tem os nomes em ordem alfabética, cada grupinho de nome em ordem alfabética. Se a gente juntar esses dois, a gente vai ter eles ordenados, né? Então, compilou, bonitinho, executou, olha lá o nosso resultado, né? Então, tem lá o Albertino, ele vai ser testado com Cloud. Ele pega o Albertino. Aí ele vai testar agora Brunete com Cloud. Ele vai pegar o Brunete. Vai testar Dionésio com Cloud. Ele vai pegar o Cloud. Veio o Cloud para cá. Aí ele vai testar o Dionésio com o Gigi.
Dionésio com Gigi, veio Dionésio. E ele vai testar o Joséverson com Gigi. E aí vai pegar Gigi e depois vai colocar o Joséverson lá no final. Belezinha, ele conseguiu então intercalar isso daqui ordenando e aí ficou bacana. Se quiser testar, por exemplo, a gente fazer uma segunda versão desse cara daqui, só que agora ordenando pela carga horária e não mais pelo nome, né? Também é possível, né? A gente pode ordenar por um campo, por 2 campos, por quantidade, todos os campos, né? Ou por todos os atributos do objeto, ou alguns atributos, um específico, um processamento de né? Poderia ser alguma coisa assim. Então a gente poderia fazer qualquer teste que iria que fosse possível aqui, que estaria tudo ok. Eu vou dar um arquivo salvar como e eu vou colocar aqui versão 2. Então esse cara daqui, versão 2. Então, mesma coisa, só que agora a ordenação vai ser pela carga horária. Versão 2, versão 2. Então vou mexer aqui para que não fique mais com os nomes nesta ordem, né? Eu vou colocar assim. Não ficou mais em ordem os nomes. E aqui eu vou só inverter esses caras. As cargas horárias também ficaram ok. Então vamos colocar aqui os comentários. // 0, // espaço, espaço 1, 2, 3. Apagou. Tirou esta última vírgula. Aqui está certo e aqui está certo. Agora eles estão ordenados não mais pelo nome, mas sim pelas cargas horárias, né, que era o nosso objetivo. Eu quero ver se eu consigo colocá-los ordenados também, né, no resultante. Então, a modificação que a gente vai fazer agora é a seguinte: a gente vai fazer aqui a comparação, né, da carga horária do A com a carga horária do B. Então, para mudar aqui, eu vou pegar a carga horária de que tipo? Carga horária inteiro, né? Inteiro. Vou pegar aqui e vou declarar int. E aí, get carga horária. Get carga horária. E aí, professor A, vou testar se é menor que professor B. E aí eu só, novamente, estou usando essas variáveis para ficar uma coisa mais legível. Mas, obviamente, poderia colocar tudo isso daqui no local aqui do professor A, sem a necessidade da declaração da variável. É por uma questão de legibilidade do código, só para ficar um pouco mais tranquilo de ser entendido. Então, eu peguei a carga horária do professor A, a carga horária do professor B, jogamos para as variáveis professor A, professor B. Se o professor A é menor, ele pega o A. Se o professor B é menor, ele pega o B. É isso daí, para ficar mais tranquilinho. Então, compilando. Olha, não esqueci nem de mudar o nome. Executando. Vamos ver agora, só que o processo não é mais ordenado por nome, mas sim por carga horária, né? Então, ele começa lá, compara carga horária de 4 com a carga horária de 24. A carga horária 4 horas semanais é menor, então ele seleciona ela. E aí ele anda para o próximo. Vai comparar o 12 com o 24. 12 é menor, pega o 12. Anda para o próximo. 16 com 24. Vai pegar o 16. Anda para o próximo. 40 com o 24. Pega o 40. Esse cara daqui anda para o próximo. 40 com 26. Pega o 26. Sobrou 40 no ar. Ele joga o que sobrou aqui no final. E aí a gente tem lá 4, 12, 16, 24, 26, 40. E aí ficou em ordem da menor para maior carga horária: Dionésio, Joséverson, Albertino, Gigi, Claude e Brunetti. Daí conseguimos ordenar. Ó, que show!
Ficou bacana aí. Pode ser, então, ordenado por nome ou por carga horária, que são os dois campos, os dois atributos que nós temos aí no nosso objeto professor. Bacana, dá para a gente fazer qualquer esquema nesse sentido. E é isso daí que a gente tem nesse momento, né? Esse processo de ordenar dois conjuntos, intercalar dois conjuntos ordenados, né? Mantendo ainda ordenado. Então é um processo bem interessante, muito tranquilo, e aí eu acho que fez muito sentido a nossa migração do while, né? Do for para o while, a nossa simplificação, porque só bastou implementar um if. E aí, com esse if, a gente já conseguiu fazer todo esse esquema de organização, né? De ordenação. E é isso daí, eu achei bem bacana essa produção de ordenações de vetores que já estejam ordenados, né? Intercalando eles, mantendo a ordenação. Pergunto, há alguma dúvida?